Olá. Será que é errado comer coisa sacrificada a ídolos? No início da igreja, quando a pregação foi levada aos gentios, e houve muita importunação dos judeus em relação aos gentios, porque o evangelho foi pregado aos gentios, e muitas vezes os judeus queriam que os gentios vivessem como judeus. Porém, houve uma reunião em relação a esses casos, e foi decidido que os gentios eles deveriam se abster por deixar de comer comida sacrificada aos ídolos, evitar a prostituição e também do sangue do que é sufocado. Agora a pergunta é se isso ainda prevalece até os nossos dias. Se até hoje há como nós comermos de coisa sacrificada aos ídolos. Existe um exemplo no Velho Testamento, ali no livro de Números, em que o povo de Israel se acampou ali nas campinas de Moabe. Os moabitas teve muito medo do povo de Israel. Então Balaque, que é o rei dos moabitas, mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E a história fala que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Então, por conselho de Balaão, Balaque induziu as filhas dos moabitas a se prostituir com o povo de Israel. Então elas seduziram o povo de Israel e eles participaram daquelas festas, das festas dos moabitas. E aquelas festas eram sacrificadas aos ídolos. Eles participaram das festas dos ídolos e se prostituíram com as filhas dos moabitas. Então caiu no desagrado de Deus. E houve grande alvoroço no reino de Israel, houve grande desavença. Isso foi uma maneira que Balaão encontrou de uma certa forma amaldiçoar o povo de Deus, para que o povo de Deus caísse no desagrado de Deus. Então, nos nossos dias, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 19, verso 20, o apóstolo Paulo fala que o ídolo ele não é nada, e as coisas oferecidas aos ídolos nada é. Porém, ele fala também que nós não podemos participar das mesas dos demônios. Ou seja, as coisas sacrificadas aos ídolos não são sacrificadas aos ídolos, mas sacrificadas aos demônios. O apóstolo Paulo fala que não podemos participar da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios. Então, os cristãos participam da mesa do Senhor, inclusive em relação ali à Santa Ceia. E depois ele não pode participar das coisas que são oferecidas aos ídolos, que são oferecidas aos demônios, segundo o apóstolo Paulo. Então, segundo essa palavra, se crê que até hoje não é correto participar dessas coisas que são sacrificadas aos ídolos. Ali no livro de Apocalipse também, no capítulo 2, no verso 14, ali há uma advertência contra a igreja de Pérgamo, porque ali havia pessoas que, exemplo de Balaão, eles ensinavam as pessoas a comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que seriam as coisas sacrificadas aos ídolos nos nossos dias? A gente pode ter como exemplo a questão da folia de reis, porque se dá oferendas aos reis, aos 3 reis, no caso, e depois se faz as festas. Será que nós podemos comer coisas dessas festas? Na verdade, o que acontece é que essas oferendas não são oferecidas, no caso, aos 3 reis, são oferecidas aos demônios, porque o inimigo está atrás de tudo isso. Então, participar dessas festas, comer dessas comidas, dessas oferendas, então estamos participando das mesas dos demônios. Então é isso que a palavra de Deus nos orienta. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Mesmo porque, quando a folia de reis passa na nossa casa, geralmente a gente nem recebe a folia. Depois seria incoerente participar dessas festas ou comer dessas coisas oferecidas aos 3 reis. Segundo o apóstolo Paulo, significa que está sendo oferecido aos demônios. Existe a questão também dessas comidas nas encruzilhadas, essas bebidas que são oferecidas nas encruzilhadas. Nesse caso também são oferecidas
aos demônios. Então não podemos participar dessas coisas. Não acredito que um crente em sã consciência ele vai se alimentar dessas coisas que são oferecidas nessas encruzilhadas. Então, nesse caso, a palavra de Deus ela nos orienta até os nossos dias. Por isso que é importante nós evitarmos todas essas coisas, porque estamos nos preparando para encontrar com Jesus. Estamos nos preparando para a grande ceia, a ceia do Senhor, naquele grande dia. Então, sem dúvida nenhuma, não podemos ficar participando também nos nossos dias da mesa dos demônios.